Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Jornal do Ave, este espaço de entrevistas onde damos voz aos protagonistas da nossa região. Com as eleições autárquicas de 2025 a aproximarem-se, seguimos neste ciclo especial dedicado aos candidatos às câmaras municipais de Vila Nova de Famalicão, Santo Tirso e Trofa. Desta vez vamos até Famalicão para conhecer as ideias e propostas de uma candidata que concorre à Câmara Municipal pela segunda vez. Licenciada em Direito e atualmente a frequentar o mestrado em Direito Administrativo, já trabalhou nas áreas administrativa e comercial e foi assessora parlamentar. Assume-se como uma ativista com um percurso ativo nas causas de proteção animal desde 2005. Candidata-se com o objetivo de garantir a presença de um partido progressista nos órgãos municipais. Recebemos Sandra Pimenta, candidata à Câmara Municipal de Famalicão pelo PAN. Sandra, obrigada pela participação. Referiu na sua apresentação da candidatura que o programa eleitoral foi construído com a comunidade e com as associações locais. Que temas ou preocupações surgiram com mais força deste processo participativo? Bem, começo por agradecer o convite ao Jornal do Ave para esta entrevista e a oportunidade de partilharmos aqui algumas ideias e algumas visões que temos para o Conselho. Realmente, o nosso programa eleitoral, que ainda não está fechado, e defendemos isso mesmo, que um programa eleitoral nunca deve ser fechado, porque tem que se adaptar também aqui às exigências atuais e a contextos específicos, mas foi realmente construído desde há muitos anos. Nós desde 2021 que estamos a construir o nosso programa, ou seja, porque todos os problemas que nos foram vindo a ser sinalizados pela comunidade, nós sempre demos nota deles e percebemos que são realmente as preocupações e os desafios que o nosso Conselho enfrenta. Fora isso e paralelamente, também reunimos com as associações locais, obviamente dentro das áreas que nos importa também aqui apresentar um trabalho mais profundo, que são áreas que obviamente nos preocupa porque entendemos que o Concelho de Famalicão tem carências nessas áreas específicas. E neste sentido e nestas áreas específicas, destacou vários episódios de destruição ambiental, como o caso de Otis ou da Reserva Ecológica em Oliveira Santa Maria. Considera que estes foram os erros mais graves do Executivo Municipal, de Mário Passos? O que se poderá fazer agora? Provavelmente está no top 3. Eu diria que a questão das hortas, que já foi evidenciada em 2021, a questão das hortas urbanas que estavam no Parque da Devesa, marca provavelmente um ponto de viragem na governação do Executivo. Foi um processo lamentável o que ali se passou. Ninguém retirou, pelo menos da parte do PAN, a legitimidade do proprietário, mas realmente o que entendemos é que estes diálogos não foram produtivos e positivos para a própria comunidade. A partir daí temos assistido a várias decisões que realmente para nós são lamentáveis, desde logo porque não envolvem a comunidade, ou seja, não há aqui um incentivo à participação da própria comunidade, e o caso de Otis, como refere bem, foi, eu diria que a cereja em cima do bolo da destruição, porque realmente todo o processo, desde em pouco mais de um mês ter sido aprovada a declaração de interesse público municipal em reunião de Câmara e logo no mês seguinte ir a uma Assembleia Municipal, em que lembro que entre aprovada por uma maioria, mas também com a abstenção dos restantes partidos, permitiu que este processo não fosse tão transparente como nós gostaríamos de ter sido. A comunidade local, não só daquelas áreas, daquelas freguesias, deveriam ter sido esclarecidas sobre exatamente que tipo de projeto é que estava previsto para ali. Nós hoje já temos a noção, porque chegámos lá e conseguimos perceber a dimensão daquela central fotovoltaica. Recebemos inúmeras e-mails, mensagens de pessoas completamente desgostosas do que lá se passou, já com impactos na própria produção agrícola. Nós próprios fomos ao terreno, reunimos com agricultores, porque estamos a falar de uma zona
que até pela própria inclinação e por toda a destruição que lá ocorreu, deixou de reter águas, por exemplo, ou seja, os campos que ficam abaixo desta construção acabam por ficar alagados, mas também as casas. E depois, outra coisa que para nós não faz sentido, desde logo, como é que não se precaveu manter aquela zona do topo, que é do Penedo da Lua, em preservação, onde foram abatidos os que aparentemente seriam cerca de 300 sobreiros, mas quero partilhar que nós estivemos lá muitos dias, fizemos muitas filmagens, todos nós vimos os lotes de sobreiros que lá tinham, sobreiros carvalhos, e eu tenho sérias dúvidas que tenham sido só 300. E, portanto, há aqui uma série de decisões que realmente para nós não fazem sentido, até porque quando queremos falar de transição energética, de sustentabilidade, nós também temos que falar de soberania energética, e esta central fotovoltaica não veio trazer qualquer contributo positivo, nomeadamente para os gastos mensais dos famalicenses. E o que é que se poderá fazer agora? Ali, nada. A questão é esta, não é? Ali nada. O que nós podemos tentar, e é esta também aqui o nosso objetivo, a nossa missão, é que este tipo de projetos seja, no fundo, tratado de forma diferente. Nós temos que determinar qual é a capacidade limite do nosso concelho. Porque não é só a questão desta central fotovoltaica, porque ela não é única no nosso concelho, há mais. Nós temos sempre solicitado estas informações à Câmara Municipal para nos mantermos atualizados sobre potenciais projetos que possam vir a ser aprovados. Sabemos que havia mais pedidos, não sabemos se todos irão para a frente, não é? Se irão ser aprovados, mas preocupa-nos isto, é porque aquela central, pela sua capacidade de produção, não precisou de avaliação de impacto ambiental. E o que se percebe é que é construída uma naquele local e depois mais outra, e não há aqui até uma avaliação do conjunto de tudo isto e qual é o impacto. O impacto ambiental, o impacto de biodiversidade, o impacto agrícola, e como é conhecido, aquela zona é Reserva Ecológica Nacional, é Reserva Agrícola Nacional, com uma série de condicionantes identificadas nomeadamente no PDM, a questão dos incêndios, a questão arqueológica até, e portanto não se entende. Mas considera que há aqui um processo que é quase que, entre aspas, a granel, vai-se colocando aqui, vai-se colocando ali sem qualquer planeamento? Não há planeamento. Aliás, e permita-me aqui, Cátia, fazer reforçar novamente os agradecimentos à comunidade que se uniu em torno desta questão, porque foi através de uma petição que deu entrada na Assembleia Municipal que se conseguiu que cerca de 2 hectares nesta zona do Penedo da Lua que se revertesse e que ficasse aqui para a gestão do município. É um avanço positivo. Na nossa opinião, não teríamos que ter chegado a tanto, porque realmente aquela zona devia logo desde o início ter sido salvaguardada, mas também, e permita-me aqui reforçar isto, aquele local continua a não ser público. O que ali existe é um contrato de comodato. Exatamente, e fazendo aqui um paralelismo no início da conversa, é exatamente o mesmo que tínhamos nas hortas urbanas no Parque da Devesa. Portanto, a qualquer momento, ou até mesmo das atuais hortas, perto do Rio Pelho, está exatamente a mesma coisa. É um contrato de comodato, no das hortas até é mesmo aluguer, portanto a Câmara está a pagar o aluguer daqueles campos. De hoje para amanhã nós podemos ficar sem aquilo, porque o proprietário, na sua legitimidade, pode querer rescindir o contrato. E, portanto, é esta falta de planeamento que nós também temos que começar a falar. Neste sentido, a sua candidatura propõe a criação da figura do vigilante da natureza. Que funções teria este vigilante e como se articularia com os serviços municipais? Nós desde sempre que temos vindo a defender, e já o defendemos em 2021, a criação do guarda-rios. E finalmente a Câmara Municipal avançou com esta nossa ideia que temos vindo sempre a propor desde então à Câmara Municipal avançar com esta figura. Percebemos que ela não é suficiente, aliás, basta acompanhar as redes sociais para perceber que realmente o número de efetivos com estas funções não é suficiente para todas as ocorrências do nosso concelho, mas nós queremos alargar as competências desta figura, ou seja, não pensar
exclusivamente na questão dos rios, que sabemos que é um problema gravíssimo em Famalicão, mas realmente ter aqui uma figura municipal que possa, de alguma forma, até fazer esta coordenação com até a vigilância em termos de florestas, por exemplo, porque também não nos podemos esquecer que todos os anos Famalicão é afetado por grandes incêndios, ou seja, criar aqui quase uma equipa de resposta articulada entre Proteção Civil e outras entidades, para que realmente a nível local possamos ter aqui um acompanhamento mais perto e de fiscalização e de sinalização de problemas, porque quero lembrar que não é só a tentativa de dizer que a Câmara não tem competências, por exemplo, para atuar na questão dos rios, quando nós sabemos que a Câmara tem competências na área do ambiente. E, portanto, até onde quer ir, isto fica na pura decisão do Executivo. E, portanto, também acho que não podemos estar aqui a exigir que o posto do CEPNA, que fica lá em Barcelos, que se desloque num ápice para vir conseguir identificar de onde é que ocorre a descarga de um lixo no meio da floresta, de uma descarga no rio, de um crime qualquer que possa acontecer na natureza. E, portanto, temos que realmente ter aqui respostas locais, respostas de mais proximidade, até para dar resposta às preocupações da própria população, porque são diárias as queixas que nós recebemos, quer por deposição de lixo, quer pelas descargas, pessoas preocupadas. Ainda esta semana, novamente no Rio Pel, mais uma descarga, ou seja, isto é constante. Nós precisamos identificar as fontes. É condutas indevidas, vamos identificar os infratores e vamos, no fundo, aqui também os responsabilizar. Mas também quero recordar que nós temos descargas diárias de resíduos, de condutas, que nunca conseguimos perceber porquê e o Executivo nunca explicou no centro de Famalicão. Então, nós temos um esgoto. O PAN Famalicão tem vindo a dizer isto desde a sua fundação aqui no Conselho. O Rio Pelho é um esgoto a céu aberto. E, portanto, não adianta virem aqui com um marketing que é muito próprio da Câmara Municipal, dizer que estão a investir mais de 1 milhão na recuperação das margens do Rio Pelho, quando o Rio Pelho vai em esgoto aberto. Portanto, é preciso, de uma vez por todas, e principalmente para um Executivo, para uma maioria de PSD-CDS, que está lá desde 2001, e ainda não ter resolvido o problema do Rio Pelho, para nós é simplesmente vergonhoso. É vergonhoso. E acho mesmo e também é uma das razões realmente da nossa candidatura, é porque Famalicão precisa de uma voz ambientalista, progressista, porque nós temos que levar a debate e colocar no centro do debate, da mesa das decisões, as questões ambientais, as questões com causas sociais muito específicas que temos para dar resposta no nosso Conselho e, obviamente, as questões ambientais. O PAN propõe também um pelouro autónomo para a proteção e bem-estar animal e a figura do provedor municipal dos animais. Como seria estruturada esta coordenação? Nós, nos últimos anos, temos assistido aqui a um não assumir deste pelouro do bem-estar animal, ou seja, realmente a Câmara tem esse pelouro, está envolvido na parte do ambiente também, nunca se percebe muito bem, porque nunca é público, quais são as estratégias a nível de políticas para a prevenção na questão do bem-estar animal, e realmente esta figura do provedor ou da provedora municipal seria aqui uma figura autónoma, que poderia trabalhar com este pelouro do bem-estar animal, mas trabalhar num todo. Porque o bem-estar animal não são só cães e gatos. Obviamente, é todo um conjunto de políticas e todo um conjunto de necessidades. Aliás, um dos alertas que nós estamos constantemente a receber é para as condições em que os animais são mantidos nas feiras semanais, que inclusive as jaulas não são as apropriadas, os animais estão sem espaço para se movimentar, portanto há legislação para cumprir em qualquer espaço, e aqui a Câmara Municipal tem as suas competências, obviamente, através da Veterinária Municipal, e portanto também tem que atuar nessa linha. Depois também lembrar que nós em 2019 demos a entrada de uma petição na Assembleia Municipal a pedir o fim das garraiadas em Famalicão, que muita gente até desconhecia, e conseguimos na altura e por uns anos que realmente não se realizassem, por altura da Feira de Grande São Miguel, em setembro, e lembro que ainda o ano passado tivemos uma situação que até hoje está por explicar, como é que se foi realizada uma garraiada na freguesia de Gondifelos, por conta da mostra comunitária. Não sabemos quem é que pagou
Não sabemos quem autorizou, porque o que a Câmara nos diz é que não emitiu qualquer licença. E é preciso uma licença. E a Câmara diz que não emitiu qualquer licença. E tivemos uma junta de freguesia a meter os pedidos de esclarecimentos, nomeadamente valores que foram gastos com, no fundo, com a empresa que forneceu os animais e que lá, no fundo, até montou a arena, e tivemos uma junta de freguesia a remeter-nos para a GNR para esclarecimentos. E isto é o que se passa no Concelho de Famalicão. Há presidentes de junta que acham que não têm que dar sequer resposta à sua comunidade. Nós aqui não estamos a representar, eu não estou a representar a Sandra Pimenta, estou a representar um conjunto de pessoas, e o PAN Famalicão representa um conjunto de pessoas que querem respostas em determinadas áreas, e nós fazemos quase aqui um papel de ligação às entidades públicas, e portanto isto é mais um dos problemas que nós temos em Famalicão, é esta falta de sensibilidade para a questão do bem-estar animal no seu todo, e as políticas de prevenção. E isto nós também andamos há anos a alertar. Famalicão não tem um plano efetivo, por exemplo, para a esterilização de animais a famílias carenciadas, ou até alargar a famílias de médio escalão, porque realmente hoje em dia, da forma como está em questão de despesas, não só as famílias mais vulneráveis, mas realmente alargar aqui o escalão. Nós propusemos isso para o regulamento do cheque veterinário, não foi aceito. A Câmara Municipal não aceitou uma única alteração que propusemos, porque nós queríamos alargar os escalões, queríamos aumentar o nível de participação em termos de esterilização, e a Câmara simplesmente não aceitou. E, portanto, há aqui diferentes áreas que nós realmente precisamos de olhar para o Concelho de outra forma. Há outra proposta como a ambulância de socorro animal? Sim, a nossa ASA. Porquê? Porque realmente foi anunciado já aqui há algum tempo, e nós começamos também a perceber esta tentativa de se mostrarem muito amigos dos animais a partir do surgimento do PAN, e ainda bem, é para isso que nós cá estamos, é para realmente lembrar que os animais também têm direitos. E foi anunciada uma equipa de resgate animal, mas é uma equipa que, por falta de recursos, acaba por não conseguir dar resposta a tudo. Nós não temos uma ambulância devidamente equipada para socorrer um animal que foi atropelado. E, portanto, nós precisamos de garantir que temos estes meios e que temos, essencialmente, também recursos humanos. Porque tentar continuar com a linha que tem vindo a ser adotada pelo Executivo, que recolhem todos os animais e que não há animais abandonados, e eu pergunto onde é que eles estão alojados. Num bloco de cimento, alguns deles que nem sequer têm acesso ao exterior, porque estão em boxes no meio daquele bloco de cimento, em que dizem que há voluntários, mas os voluntários são voluntários, nós não podemos exigir que as pessoas lá estejam de manhã à noite a poder passear cães. Temos um número excessivo de animais em jaulas, de gatos em jaulas. Seria muito interessante que a comunidade famalicense se deslocasse ao CROA de Famalicão e percebesse a dimensão em que os gatos estão em termos de jaulas, e percebam e façam essa análise para perceber se aquilo são dimensões adequadas para os animais e também para os cães. Portanto, nós precisamos é de evitar canis municipais, nós precisamos é de apostar em políticas de esterilização, em fiscalizar para perceber se todos os animais estão identificados com um chip, socorrer da melhor forma os nossos melhores amigos. Noutro âmbito, concretamente na mobilidade, elencou também como um dos grandes problemas de Famalicão. Que soluções defende o PAN para tornar o Concelho de Famalicão mais seguro e acessível? Essa tem sido também uma das nossas preocupações. Nós, em 2023, enviámos uma recomendação ao Executivo. E aqui, se calhar, também para quem nos acompanha e que possa não estar tão por dentro do trabalho do PAN Famalicão, nós não temos qualquer representação nos órgãos executivos, nem na Câmara Municipal, nem na Assembleia Municipal. E, portanto, todas as nossas recomendações, todo o nosso trabalho é endereçado ao Executivo. Obviamente, nós não temos esta possibilidade de chegar a uma Assembleia Municipal e apresentar uma recomendação. Mas, mesmo assim, nós temos feito esse trabalho por via direta ao Sr. Presidente de Câmara. E nós, já em 2023, perante os casos diários de acidentes rodoviários, nós enviamos uma recomendação para a Câmara Municipal proceder a um estudo, a um levantamento dos locais, para percebermos se no Concelho há locais que estão a potenciar estas tais chamadas zonas de acidentes, não é? E, no fundo, que estratégia é que nós podemos aqui adotar para diminuir
este número de acidentes. Temos que identificar se é questão de falta de visibilidade, por exemplo, das passadeiras, se é realmente o excesso de velocidade, que acredito que em muitos casos seja, porque só quem não anda na estrada é que não percebe a velocidade que hoje em dia os veículos se deslocam, mas precisamos de dados. Nós precisamos saber se há uma zona do concelho que está mais propensa a isso, porque eu quero lembrar, e como digo, isto já foi em 2023 que nós sinalizámos esta preocupação e continuamos hoje, diariamente, a ter relatos de acidentes. É vidas que estamos a perder. Acidentes que muitos também podem não resultar em morte, mas em danos físicos, em danos patrimoniais. E, portanto, se nós temos aqui uma hipótese de poder perceber o que é que se passa no nosso concelho e poder colocar ali soluções, por que não trabalhá-las? E, portanto, temos que realmente pensar o que é que está aqui a faltar em termos de planeamento, de mobilidade. Nós também não temos mobilidade suave no nosso concelho, nós temos vias partilhadas para bicicletas, portanto, continua a não se apostar nas ciclovias. Ter uma ciclovia que liga Famalicão à Póvoa é muito bonito, muito bem, mas isto é para passeios de fim de semana ou até para ciclistas mais profissionais, não é para a mobilidade diária, e temos realmente um centro de Famalicão que é caótico, só quem não se desloca diariamente para Famalicão é que não consegue perceber esta realidade. E eu acredito que para o Executivo seja muito fácil chegar e estacionar o seu carro nos parques privados da Câmara Municipal, mas depois o comum dos mortais não vê soluções para si, que tal é o caos, já para não falar dos impactos até na saúde das pessoas, nomeadamente a nível respiratório, por exemplo. Por falar em planeamento, o PAN tem falado sobre esta polémica em torno do novo hipermercado junto ao hospital. Considera que faltou planeamento urbano? Também muito tem-se falado sobre o novo PDM. O que é que tem o PAN a dizer sobre este capítulo, sobre este assunto? A questão do hospital, que ficou assim conhecida, não é? A consulta pública do hospital, porque realmente a proximidade àquela unidade de saúde levou, lá está, uma vez mais, a comunidade a unir-se, em que fizeram um abaixo-assinado, em que entregaram a um executivo, e o executivo fez tábua rasa das preocupações das pessoas. Um abaixo-assinado com quase 1000 assinaturas. Não estamos a brincar, não são 2 ou 3, nem é meia dúzia, como o Presidente da Câmara já apelidou, de meia dúzia de pessoas que andam para aí a levantar voz. Não é só meia dúzia, somos mais. E, portanto, nós na altura tivemos a oportunidade de estar no local, reunimos. A nossa participação na consulta pública foi muito simples, foi um não redondo. Porque nós temos uma estrutura de uma unidade de saúde que tem as suas dificuldades, até em termos de estrutura, e ali até poderia ter sido até, quer dizer, poderíamos até aqui pensar que no limite ainda estamos a tempo de reverter isto. Portanto, até gostaria aqui de lançar aqui o desafio que se repensasse aquele projeto, porque realmente podíamos criar ali uma estrutura até de apoio ao próprio Hospital de Famalicão, habitação para médicos e enfermeiros que cá trabalham. Quer dizer, eu imagino 1001 soluções para ali, menos um hipermercado. Famalicão não tem falta de hipermercados. Eu não sei em que mundo é que vive Mário Passos para achar que nós ali o que precisávamos era de um hipermercado. E novamente a retórica de vamos distribuir trânsito e vamos criar mais uma rotunda, como se as rotundas viessem solucionar o problema de trânsito. Eu sinceramente não sei em que mundo é que ele vive, mas não pode ser nas ruas de Famalicão, de certeza absoluta. Relativamente ao PDM também há várias queixas ou sugestões de alteração sobre esse assunto. O que é que o PAN destaca? Nós também tivemos a oportunidade de participar. Aliás, todas as consultas públicas que nós entendemos que são relevantes para o Concelho, não só o PDM, o Plano Municipal de Ação Climática, que curiosamente veio na mesma altura que o PDM, mas veio posterior, o que é curioso, quando o próprio relatório do Plano Municipal de Ação Climática dava uma série de orientações para que depois o próprio PDM pudesse absorver, e foi tudo ao contrário, está tudo ao contrário. O processo do PDM, da revisão do PDM, levou vários anos a ser colocado em consulta pública e no fim foi dado 30 dias à população para se manifestar. E é isto que não pode continuar a acontecer.
foram feitos esclarecimentos por parte da Câmara Municipal, salvo erro, 4 sessões, todas muito seguidas. O conselho é enorme, a informação não chegou a todas as pessoas. Acredito, salvo erro, foram registadas mais de 1000 ou à volta de 1000 participações. Acredito que o processo ainda vai demorar algum tempo para ser todo analisado, até pela questão depois até de perceberem que respostas é que vão dar, mas o que me preocupa e o que nos preocupou na altura foi realmente esta falta de visão integrada do conselho. Nós continuamos a ter um concelho de remendos, onde temos zonas industriais a colidir com zonas habitacionais, com espaços verdes, e isto é realmente preocupante. Dá a sensação que querem cortar o concelho, se permite a expressão, cortar o concelho aos bocadinhos, porque realmente não há esta capacidade de pensar o concelho em zonas diferenciadas, até para potenciar a qualidade de vida de quem mora naqueles sítios. E eu quero dar aqui 2 exemplos. Um deles tive recentemente também a oportunidade de o dizer na apresentação da candidatura, que é a questão de Oliveira de Santa Maria. A Oliveira de Santa Maria tem uma empresa a laborar há muitos anos em reserva ecológica nacional, sem autorização. A Câmara sabe disto. A Câmara adjudica contratos com esta empresa. Muitos deles em ajustes diretos. Legalizar, pelos vistos, vai ser através do PDM. Está lá previsto? Está lá a indicação que aquela empresa, isto já nos foi dito, que a empresa submeteu um pedido na revisão do PDM, em consulta pública, para que aquilo seja legalizado. E já lá está um aviso para legalizar aquilo. E eu pergunto-me onde é que está o papel ambientalista desta Câmara Municipal, que às vezes se arroga de ser. Isto não pode continuar a acontecer. Nós temos realmente que pensar o que é que nós estamos a fazer ao nosso concelho e à nossa população. Temos outro caso gritante em Landim, em que se instalou uma empresa de produtos químicos que construiu uma unidade gigante e que agora tem, e que acreditamos que assim seja, diversas dificuldades em termos de mobilidade, porque os seus caminhões, por aquelas estradas que nós todos conhecemos mais interiores, dificultam a passagem. Portanto, a solução deste executivo, pelos vistos, é a intenção abrir um novo acesso desde Landim até à A7 em Ceide. O que é que isto vai impactar? Terrenos agrícolas, zonas ribeirinhas, produção familiar, e vai abrir mais uma zona industrial, porque a partir do momento que temos mais uma estrada aberta, com acesso à indústria, isto vai potenciar naquela zona mais uma construção, nomeadamente industrial. E, portanto, é isto que não pode continuar a acontecer. E sobre a habitação, também defende aqui um planeamento, uma estratégia que prioridades identifica e como pretende garantir que a habitação acessível chegue às famílias com mais dificuldades. É assim, nós sabemos, quer dizer, isto é público, não é? A habitação é um problema nacional. Sabemos isso, andamos todos aqui a falar disto e se calhar uns há mais tempo que outros, e realmente estamos agora a chegar, se calhar, a perceber que o mercado não está a funcionar, não é? E, portanto, é preciso também aqui que o Estado assuma, no fundo, também as suas responsabilidades e responsabilidades de Estado social, porque enquanto a Constituição assim o disser, acho que temos que continuar nesse trabalho, apesar de alguns partidos entenderem o contrário. E, portanto, aqui a nível de Famalicão, nós temos que ter sempre uma estratégia local de habitação adaptada às necessidades. Aliás, é nossa intenção também criar aqui um observatório dos direitos humanos, e isto para quê? Para fazer esta ponte em todas as áreas. Nós não podemos continuar a pensar as áreas de atuação do município em caixinhas isoladas. Ora temos a área da saúde, ora temos a área da educação. Não, nós estamos todos interligados. Completamente. E, portanto, a questão da habitação é uma questão que nos preocupa. Apesar das notícias dizerem que temos, em termos de arrendamento, acho que era, salvo erro, a última notícia era 8 euros o metro quadrado ou qualquer coisa, mas basta fazer as contas para perceber quanto é que isso significa, por exemplo, num apartamento, um T2, à volta de 100 metros quadrados. Portanto, e eu pergunto quem é que pode pagar. Uma família não consegue, a generalidade das famílias não consegue pagar isto.
E até temos agora a comparação, porque recentemente foi atribuída a primeira casa com arrendamento acessível por parte do Executivo, em que um T2 vai custar cerca de 330 euros. Portanto, façam o preço ao metro quadrado, porque aquele T2 não chega bem a 100 metros quadrados. Portanto, percebe-se aqui a disparidade de preços. E, portanto, nós temos que garantir, desde logo, acho que é importante aqui nós até ter dados, e por isso é que é importante esta estratégia local estar adaptada. Nós temos que ter dados sobre quais são os imóveis em Famalicão que podem ser realmente reaproveitados para a questão da habitação. E isto é fundamental até antes de pensarmos em construir mais, porque construir mais implica mais impacto. Conseguimos reabilitar imóveis, qual é o imobiliário do património do município que já consegue ser alocado para a habitação. Apoios a rendas, alargar, porque andar sempre à volta dos 500 mil euros, muitos anos nem isso, de apoios, quer para rendas, quer para obras, manifestamente é insuficiente. Portanto, precisamos de reforçar o apoio da verba para rendas ou obras de casas, ajudar também as pessoas, por exemplo, na questão da soberania energética, instalar painéis, porque isso também lhes vai permitir poupança ao final do mês e, portanto, precisamos realmente aqui perceber o que temos, para onde é que podemos ir, mas sem dúvida a construção a ser, defendemos nós que haveria de ser em sistema de cooperativo e também aqui um projeto que não é novo, nem que o pareça, que é no fundo aqui criar sinergias entre a população mais jovem e as suas necessidades, porque sabemos que os jovens também têm estas dificuldades de acesso à habitação e nomeadamente a população mais idosa que muitas vezes está em isolamento social e que podemos até criar aqui sinergias e uma questão de partilha de casa que poderá ser muito interessante para ambas as partes. Isto também vai no seguimento do Conselho Municipal Intergeracional que propõe o PAN, não é? Exatamente, que objetivos sim. para além desse, que acredito. Como nós dizíamos, nós não podemos ver os assuntos em gavetas independentes. A geração mais nova traz-nos outra visão, traz dificuldades e desafios que nós não tínhamos, eu próprio, não é? Na minha altura e até das gerações mais antigas que também não tinham, são novos desafios. E podemos também aproveitar na população mais idosa o seu conhecimento, o seu passar de saberes. E isto é importantíssimo e por isso é que nós queremos criar este Conselho Municipal que junte os desafios, os objetivos de cada geração para criarmos realmente aqui relações próximas, para combatermos nomeadamente o isolamento social, para criarmos respostas, para incentivarmos os jovens até num sistema de voluntariado, porque não visitar a população que está nas freguesias mais isoladas do nosso concelho, que temos bastantes, e portanto achamos que é fundamental criar aqui esta cooperação entre as duas gerações. A sua candidatura propõe também uma carta educativa progressista. Que mudanças defende nos conteúdos, nas infraestruturas ou recursos humanos da educação municipal? Nós, desde logo, também para nós é importante perceber em termos de infraestruturas e até de recursos humanos quais são as atuais necessidades. Obviamente que nós perante um cenário de eleição, o que nós temos que perceber é qual é o estado das coisas atual, não é? Porque muitas das vezes nós nem sequer temos acesso à informação, portanto tem que partir daí, nós temos que reunir, eventualmente depois até com os agrupamentos escolares e perceber quais são as necessidades. Em relação à carta educativa, é realmente uma carta educativa progressista, porque nós precisamos de incluir nela temas que, pelos vistos, Famalicão continua a ter resistências em falar. A questão da violência doméstica, a questão da igualdade de género, a questão dos direitos LGBT, a questão do bem-estar animal, são tudo temáticas que precisam de estar, a questão das necessidades das pessoas com deficiência, ou seja, são tudo temáticas que nós precisamos de ter na nossa carta educativa, aliada a outros planos municipais, para realmente, a partir das escolas e com as escolas, com as associações de pais, com as associações de outras áreas, podermos ter um conselho realmente progressista e que respeite os direitos humanos.
A questão, por exemplo, LGBT, nós sabemos que há uma forte resistência deste Executivo, nomeadamente em incluir, e nós vimos isso no regulamento para o Plano Municipal para a Juventude e até no Plano Municipal de Igualdade e Não Discriminação. Nós não vemos referências, por exemplo, à comunidade LGBT. Nós não vemos medidas específicas de apoio para a comunidade LGBT. E por isso é que uma das nossas propostas também será criar um centro arco-íris para que as pessoas se sintam acolhidas, para que as pessoas se sintam integradas e apoiadas. Ainda há muita discriminação, nomeadamente dentro das escolas. Nós temos estes relatos. Portanto, nós volto a frisar, nós não estamos aqui em nome pessoal, nós estamos aqui a representar muitas pessoas com diferentes necessidades, com diferentes problemas diários e que nós temos a obrigação, enquanto partido político, de lhe dar voz. E esta questão da comunidade LGBT, das pessoas com deficiência, que continuamos a ter um centro de Famalicão que é um caos. Um caos. E eu não sei... Até para mim é difícil, eu não sei como é que ainda não caí, não tive um acidente lá, tais são os obstáculos no centro da cidade que eu não consigo perceber como é que uma pessoa com mobilidade reduzida, ou mesmo que se desloque numa cadeira de rodas, consegue. Não consegue. A nossa cidade não está pensada para as pessoas com deficiência. Nós continuamos a ter parques infantis que não estão adaptados para as crianças com deficiência. E há vários exemplos de como colocar aparelhos lúdicos para que possa possibilitar às crianças ter o prazer de andar num baloiço. E, portanto, isto é importante que a nossa carta educativa, aliada a outras áreas, seja realmente o reflexo de um conselho ético, de um conselho social, inclusivo e amigo de animais e natureza, sem dúvida alguma. O nosso tempo está a terminar, muitas coisas poderíamos ainda falar, nomeadamente na cultura e na saúde preventiva, sim, que sei que o PAN também tem algumas propostas, mas vamos encerrar então o nosso episódio do podcast do Jornal do Ave, dedicado às eleições autárquicas de 2025. Agradecemos à Sandra pela participação e pelas ideias partilhadas. Este episódio faz parte de uma série de conversas com os vários candidatos da região para que os eleitores possam decidir de forma informada e consciente. Este e outros episódios estão disponíveis nas plataformas habituais de podcast e no site do Jornal do Ave. Até ao próximo episódio.